É lícito um jovem não ter planos para o casamento? O que é o casamento? Por que nos casamos ou para que casamos? Qual deve ser o principal motivo do casamento para um jovem? E que conselho eu daria para aqueles que querem se encaminhar para o casamento? Meu nome é Paulo Ricardo, sou pastor na cidade de Brasília, Distrito Federal, e hoje nós vamos conversar respondendo estas e outras perguntas. Olá pessoal, paz e graça. Mais uma vez estamos aqui nesse nosso tempinho semanal. Como eu tinha falado para vocês, Deus tem nos trazido uma palavra muito forte sobre o que nós devemos investir neste ano de 2021. E essa palavra ela é fortalecimento das famílias. Como eu tinha prometido para vocês, na primeira live do ano, nós falamos sobre como a família começa, usamos ali o tema O Namoro do Cristão, tratamos ali todos os pontos que nós entendemos que seja a luz da palavra, o que nós compreendemos que seja um namoro do cristão. Na segunda live nós conversamos sobre a santidade do discípulo, falamos ali sobre os tipos de pecados sexuais, nós falamos ali sobre a sodomia, falamos sobre a bestialidade, sobre as aberrações. Na terceira live, que foi a live da semana passada, nós conversamos sobre como a pornografia e a internet elas influenciam no nosso casamento e na nossa maneira de pensar, de enxergar a esposa, o marido. E nessa live de hoje nós vamos falar um pouco sobre as bases do casamento e como que um jovem se encaminha para o noivado. A partir da próxima live, nós vamos começar a falar sobre casamento e até o final do ano nós pretendemos abordar aqui alguns pontos sobre como resolver conflitos no casamento, quais as dificuldades na comunicação do casal, como criar filhos e outros pontos que nós consideramos importantes, tá? Então vamos lá ao nosso tempinho de hoje. Bom, a primeira pergunta, né? Eu vou trazer aqui algumas perguntas que me foram feitas e outras que eu acabei elaborando baseado em alguns questionamentos também que chegaram para mim. Então a primeira pergunta é: o que é o casamento? E para responder essa pergunta, mais uma vez, nós vamos buscar qual é o entendimento que o mundo tem a respeito do casamento, né? Trouxe aí para vocês a Wikipedia, ela diz que casamento é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento governamental, cultural, religioso ou social que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade. Mas para nós, casamento é um pouco diferente, né? Na verdade, casamento, ele é a união que representa o próprio relacionamento entre Deus e a igreja, entre Deus e o seu povo. Há uma comparação direta entre o amor de Cristo pela igreja e o amor do marido pela sua esposa. A base que nós temos para isso é o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25, que ele diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. A gente entende aqui que o homem e a mulher carregam dentro de si, no casamento, a representação do amor de Cristo pela igreja e do serviço da igreja a Cristo. Então a mulher, quando ela se submete ao marido, ela está representando a sujeição que a igreja tem a Cristo. E o marido, quando cuida da sua esposa,
ele está representando o amor sacrificial de Cristo pela igreja. Então o casamento ali, os dois, eles assumem um compromisso autossacrificial de amarem-se e de cuidarem-se um do outro. A mulher de se sujeitar, o marido de amar. E tornam-se ali um com o outro. Nada mais é especificamente de um só, mas agora passa a ser os dois. Então eu acho isso tremendo, quando você entende que o casamento ele está representando ali o relacionamento de Cristo com a igreja. O marido representa o sacrifício de Cristo e a mulher representa a sujeição e o serviço da igreja. Então, quando nós entendemos isso, nós compreendemos que não tem nada a ver com a definição que o mundo tem a respeito do casamento. Então, vamos lá à próxima pergunta. Por que casamos e para que casamos? Eu juntei essas duas perguntas, porque foram perguntas também que foram trazidas. Alguns perguntaram, mas por que nós casamos? E outros questionaram qual o objetivo, para que casamos? E muitos se casam e não se perguntam para que ou por que estão fazendo aquilo, para que existe a família, por que Deus criou a família. Essas pessoas, elas trabalham, elas se esforçam, elas compram coisas, têm filhos, alguns têm 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de casados, mas não sabem por que estão fazendo aquilo. Por que Deus instituiu o casamento? Por que Deus deu uma esposa para Adão? Alguns falam, porque não quero chegar na velhice sozinho, eu quero uma companhia, eu tenho carências, eu quero alguém, né? Como diz a música, né? Alguém para chamar de seu. Mas não é esse o objetivo do casamento. Não é esse, nem o porquê, nem para quê. Então, por que ou para que o casamento foi criado e existe o casamento? É importante a gente entender que a criação do homem, ela fazia parte de um plano eterno que estava no coração de Deus antes da criação do mundo. Né? Romanos 8, 28 a 29, eu não vou ler, mas ele fala ali que Deus queria uma família de muitos filhos, parecidos com ele, a sua imagem, a sua semelhança. E isso também está lá descrito em Gênesis, a partir do verso 26 até o verso 28, Gênesis 1, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Então, aqui a gente percebe que a partir da união do homem com a sua mulher, a terra se encheria de filhos, à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem e a mulher, eles seriam cooperadores de Deus na formação dessa grande família, dessa família eterna, desse propósito de Deus. Então, você percebe aqui que o propósito de Deus era que a família cooperasse, colaborasse com o cumprimento do propósito. Bom, mas teve um pecado. E a gente percebe aqui que o pecado ele foi uma intromissão no propósito de Deus. A imagem, a glória de Deus no homem foram estragadas, porque quando Deus criou o homem, diz que o homem se parecia com ele. Mas aí o homem se estragou, essa glória foi estragada, essa semelhança ela foi estragada. Mas o propósito de Deus continua o mesmo. Deus continua com o mesmo propósito de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E tudo que foi estragado pelo pecado, ele foi restaurado em Cristo. Então a família, ela continua com o mesmo propósito. Quando Deus criou a primeira família, quando Deus criou Adão e Eva, o propósito ali era que aquela família colaborasse para o cumprimento do propósito eterno. Então a família, ela continua existindo para cooperar com esse propósito. Assim como no primeiro casamento, na primeira família, os casamentos e as famílias de hoje, elas existem e elas têm que existir com o objetivo de cooperar com o propósito eterno de Deus. Deus é o criador da família e ela existe para o Senhor. Bom, então,
Próxima pergunta. Qual deve ser o principal motivo do casamento para um jovem? Os motivos hoje eles estão completamente errados, né? Falei um pouco sobre isso na live passada, para as meninas se afastarem, para os rapazes se afastarem da pessoa que está se aproximando de você porque tem carências afetivas. E muitas pessoas casam por causa disso, para se satisfazerem, para terem supridas as suas carências, as suas necessidades, sabe? De pegar na mão, de ter sexo, de ter companhia. Então, qual deve ser o principal motivo do casamento para um jovem? Bom, os solteiros, eles têm que ter em mente que eles se unirão no casamento para cumprir a mesma missão que foi dada a Adão e Eva. Qual foi a missão que foi dada a Adão e Eva? Cooperar com o propósito de Deus. Os casais que já estão casados, eles devem lembrar que Deus espera que cada lar, que cada família seja ali um jardim do Éden, um local que vai reproduzir a imagem e semelhança da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, quem está caminhando para o casamento tem que entender isso, que ele está caminhando para o casamento não para ser suprido, mas para suprir o desejo de Deus de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quando você casa com esse entendimento, com esse propósito, você enche a vida e enche o casamento de sentido e de prazer. Os que se casam com propósitos egoístas, que estão priorizando os benefícios do casamento, essas pessoas dificilmente serão felizes. Porque não é esse o propósito do casamento e elas vão se frustrar. Porque essas pessoas logo vão descobrir que o casamento, além dos benefícios, o casamento tem trabalho, tem responsabilidade, tem lutas, tem sofrimentos. Porque nós estamos ali não para sermos supridos, mas para cumprirmos a vontade de Deus, que é fazer com que o nosso casamento coopere, colabore com o propósito eterno dele. E aí vem a próxima pergunta. No casamento há perdas? Me fizeram essa pergunta. É verdade que no casamento há perdas? Olha, eu vou lhe responder da seguinte forma. Algumas pessoas dizem que o casamento é a união de dois corações. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho entendido que o casamento é a união de dois testamentos. Quando nós estamos caminhando para a morte, nós fazemos o nosso testamento. Ali o testamento significam todas as coisas que você está abrindo mão, porque você vai perder depois que você morrer. Então, para mim, o casamento ele é a união de dois testamentos. Quando eu estou indo para o casamento, eu estou fazendo o meu testamento de tudo aquilo que eu estou abrindo mão. Nós precisamos entender o que significa negar a nós mesmos, tomar a cruz. Negar a nós mesmos tem a ver com a nossa própria vontade. Abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades e de coisas que ocupam a nossa mente, mas que elas provêm de uma mente, de um coração, de uma alma centralizada em nós mesmos. Por causa da queda, a nossa própria vontade, ela sempre é contrária à vontade de Deus. E em um relacionamento matrimonial, no nosso casamento, nós vamos descobrir que nós não estamos ali apenas unindo dois corações, mas nós também estamos unindo duas pessoas completamente diferentes, duas personalidades distintas, cada uma com a sua vontade, cada uma com a vontade própria, cada uma com o seu egoísmo, cada uma com as suas necessidades, com as suas carências, e por causa disso essas pessoas estão assinando um atestado, estão assinando, na verdade, ali um testamento, abrindo mão daquilo, abrindo mão da sua vontade, abrindo mão daquilo que ela pensa, para se unir com outra pessoa completamente diferente dela, para juntas cumprirem a vontade de Deus. Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesus diz isso, Jesus diz, não a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, ele também tinha uma vontade humana. Jesus era um homem e ele também tinha um desejo, ele também tinha uma vontade humana.
Ali no Getsêmani você vê essa luta de Jesus quando ele diz assim, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Jesus escolheu negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Jesus veio para isso, para fazer a vontade de Deus no corpo humano. E isso custou a sua vontade. Jesus é o nosso exemplo. Então, quando nós caminhamos para o casamento, nós também temos que estar prontos, dispostos a negar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Porque isso vai resultar em um casamento feliz e um casamento cada vez melhor. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 a 34, que deixa isso claro. Para mim é o texto de cabeceira de todo casal que está partindo para o casamento, ou que já está casado e está meio perdido sobre qual é o seu objetivo dentro do casamento. Mas 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 a 34, diz assim: Pois quero que estejais livres de cuidado. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas quem é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher, e está dividido. A mulher não casada, ou seja, a mulher solteira e a virgem, cuidam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao seu marido. Então a mulher casada, ela tem que agradar o seu marido, e o homem casado, ele tem que agradar a sua mulher. Então há perdas sim, e perdas muito grandes. Porque quando você caminha para o casamento, você está abrindo mão da sua vontade, você está abrindo mão das suas carências, você está abrindo mão das suas necessidades, pondo elas num testamento, e a partir dali, o seu objetivo é agradar o outro. E quando você parte para o casamento sem esse entendimento, o casamento está fadado ao fracasso. Próxima pergunta. Foi uma pergunta interessante que foi feita esses dias. É lícito um jovem não ter planos para o casamento? Bom, eu vou citar um texto que eu costumo usar, para mim é a base para isso. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Essa pergunta, digamos que ela tenha sido feita para Deus. E você chegou para Deus e perguntou assim: Deus, é lícito eu não ter planos para o casamento? E Gênesis 2,18 diz assim: não é bom que o homem esteja só. Essa é a opinião de Deus. Então, se Deus é a favor do casamento, por entender que o casamento coopera e colabora com o propósito dele, quem sou eu para orientar um jovem a não casar? Então, pessoalmente, eu considero que todo jovem, toda jovem, tem que realmente ter essa disposição, esse interesse de ter planos para o casamento. Se o Senhor não assim o conduzir, amém. Mas considero que o lícito mesmo é que o jovem, tanto o rapaz quanto a moça, tenham planos para o casamento, sim. Próxima pergunta. Me pediram para explicar um pouco mais sobre as maturidades para o casamento. Eu disse aqui, que não há um limite de idade, e realmente não há. Idade não é um critério de maturidade, falei sobre isso, de que tem muitos jovens aí mais novos e que têm mais maturidade do que jovens mais velhos, mas disse também que existe um mínimo de maturidade para que alguém possa assumir um compromisso desse tipo. E eu citei aqui quais seriam essas maturidades: maturidade física, maturidade espiritual, maturidade emocional e maturidade financeira. Então, sobre a maturidade física, eu acho que está muito bem explicado, que eu falei aqui na semana passada, exatamente sobre isso, o que eu entendia, que era essa questão da maturidade física. A gente não tem uma idade, mas eu também não posso concordar ou permitir que um jovem, seja ele um rapaz ou uma menina, que não tenha ainda completa maturidade física, condições de assumir uma relação sexual, de assumir uma maternidade, que partam para o casamento.
mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a maturidade espiritual e emocional, que penso que sejam as mais complicadas, né? Bom, eu pessoalmente, né, sugiro que os pretendentes, né, aqueles que estão partindo para o casamento, que eles participem do que eu chamo de curso de noivos. Bom, esse curso de noivos, ele nada mais é do que um casal mais experiente, né, preparar vocês em todas as áreas que vocês provavelmente enfrentariam ou vão enfrentar algumas dificuldades. Então isso é o que nós chamamos, é o que eu considero que seria o curso de noivos. Eu diria que o casal que irá ministrar o curso, ele deve ser uma espécie de espia. É alguém experimentado, é um casal mais experiente, que já passou algumas adversidades no casamento e que está apto para lhe orientar sobre as melhores decisões a serem tomadas, as melhores posturas, os erros que você deve evitar, né? E para mim esse curso de noivos, ele está baseado em 2 textos. O primeiro texto dele é Tito, capítulo 2, versículos do 3 ao 5. Diz assim: as mulheres mais experientes, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Esse texto ele traz 2 coisas. Primeiro, ele diz que essa mulher mais experiente, ela tem que ser mestra no bem. A palavra que aparece ali para mestra, estou pondo aí para você, é calodidáscalos. Calodidáscalos significa aquele que ensina tudo que é bom, professor do bem. Então essa mulher mais experiente, ela vai ser uma professora do bem. Ela vai ensinar. E o texto diz, para que ensine as mulheres mais novas. E ele traz aí uma série de pontos que elas têm que ensinar, né? Amarem os maridos, amarem os filhos, serem moderadas, serem castas, serem boas donas de casa, serem sujeitas a seus maridos. Então ele traz aí como se fosse um roteiro de um curso que essa mulher mais velha, ela tem que dar a essas mulheres mais novas. O segundo texto, que eu acho que também é a base para isso, é o texto de 1 Pedro, de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: é necessário, portanto, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. A palavra que aparece ali é didácticos, que significa pronto, capacitado para trazer ensino. Então você tem aqui um homem pronto e uma mulher pronta, e que eles têm que preparar esses noivos. Então eu entendo que esse curso de noivos ele tem que ser completo, e ele tem que conter todas as orientações possíveis, desde questões emocionais até solução de conflitos dentro do casamento. Sabe por quê, amado? Porque nós chegamos no reino com visões completamente erradas, pensamentos deturpados. E alguém precisa nos ajudar nesse sentido. Alguém precisa corrigir a nossa maneira de pensar. Alguém precisa nos ajudar a mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Nós conversamos sobre isso aqui semana passada, quando nós falamos sobre a pornografia. Que eu disse para vocês que a pornografia muda a nossa maneira de pensar e a gente chega no casamento com uma maneira completamente errada de pensar. Então o objetivo do curso de noivos é esse, é corrigir pensamentos errados e levar esse casal a pular alguns erros que podem ser evitados dentro do casamento. E não é só a pornografia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados da nossa vã maneira de pensar e de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Quando a gente chega no reino, a gente chega também com visões erradas que a gente aprendeu na família, posturas dos nossos pais, da mãe, e nós precisamos corrigir isso. Portanto, o objetivo desse curso de noivo é exatamente esse. É de nos levar a mudar a nossa maneira de pensar para que quando a gente chegue no casamento, a gente já tenha isso corrigido. Eu vou citar aqui para vocês dois ensinos que eu trouxe aqui para vocês. Um foi em maio do ano passado, maio de 2020, quando eu falei sobre a maneira de viver. Eu citei esse texto de 1 Pedro 1,18, e eu disse a vocês que lá onde aparece fútil procedimento, a palavra que aparece ali é mataios. Mataios significa algo que é privado de força e de sucesso, não tem poder, não tem força. E ali onde fala sobre ensinado pelos vossos antepassados, a palavra que aparece ali é patroparótodos, que significa genética, alguma coisa que nós aprendemos por genética, por ensino, por exemplo. E falamos ali o que era essa maneira de viver, os 4 aspectos da maneira de viver, que era estilo de vida, conduta, forma de pensar e forma de ser. Estilo de vida, gostos e costumes. Conduta é o que fazemos e o que dizemos. Forma de pensar, a nossa escala de valores. E a forma de ser, os nossos traços de caráter. E toda essa maneira de viver nós herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos familiares e das pessoas que nos rodeiam e que fizeram parte da nossa história. Eu ensinei isso para vocês em maio do ano passado. E agora, em dezembro, finalzinho do ano, eu trouxe para vocês um ensino sobre a doutrina dos apóstolos. E eu citei para vocês o texto de Efésios 4, de 11 a 13, que ali fala sobre aperfeiçoamento dos santos. E eu falei para vocês que a palavra que tem ali para aperfeiçoamento é catartismos, que significa ali juntar ossos quebrados, juntar ossos partidos. E a gente entende que quando Deus criou o homem, Deus fez o homem inteiro. Mas quando o homem pecou, o homem se tornou quebrado. E a função nossa como igreja é essa, é pegar cada homem, cada mulher que estão quebrados e consertar eles de novo, restaurar eles de novo, colocar esses ossos de volta no lugar. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que se nós não fizermos essa capacitação, esse curso de noivos, esses noivos eles chegarão no casamento quebrados e eles vão causar traumas no outro, no cônjuge. Falando um pouco sobre maturidade financeira, o que eu queria dizer é que o jovem ele tem que estar pronto para assumir despesas, para garantir o sustento da família. Não significa que nós vamos estabelecer valores financeiros, que nós vamos estabelecer exigências. Olha, você para casar tem que ter casa, tem que ter carro, tem que ter... Não. Nós precisamos levar os jovens a compreenderem as suas possibilidades e a tomarem decisões coerentes. Você tem profissão, está empregado. Se você perder esse emprego, vocês vão ter dificuldade de conseguir outro. Qual é o valor que vocês estão recebendo? Qual é o valor que vocês precisam para sustentar a família? É isso que nós precisamos ensinar. Aí agora uma próxima pergunta que eu achei assim interessantíssima. E assim, falo isso com muita alegria no coração. A pergunta que me fizeram é: que conselho você daria para aqueles que estão desejosos para se encaminhar para o casamento? Que conselho você daria para aqueles que querem se encaminhar para o casamento? Bom, eu vou trazer para vocês um texto que para mim é chave, que é Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. Ele diz assim: então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado, profundo sobre o homem, e este adormeceu. Tomando-lhe então uma das costelas e fechou-a com carne em seu lugar.
Da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Amados, a palavra que aparece ali para pesado sono ou sono profundo é Yashen. E Yashen significa dormir guardado, protegido por um longo tempo. Esse para mim é o texto base. Uma coisa que eu quero dizer agora para rapazes e meninas, depois eu vou dar um conselho para os rapazes e vou dar um conselho para as meninas. Mas um conselho que eu quero dar para os dois agora é o seguinte: eu entendo que o casamento, a esposa, ela é dada como herança ao marido. E o Senhor diz isso. A palavra lá em Provérbios diz que a esposa é a herança do Senhor. Então, o que eu posso dizer para vocês dois é o seguinte: durmam. Esperem tranquilos em Deus. Nada de ansiedade, nada de inquietação. É importante que entrem em sono profundo e esperem o momento certo de que o Senhor confirmará essa herança. Agora, para as mulheres, né? Primeiro eu vou dar para os homens. Né? Os homens primeiro, já que os homens são os cabeças, então eu vou dar primeiro o conselho aos homens. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Adão acorda e Adão diz assim: então diz o homem, esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Conselho para os homens: acordem. Acordem. Não adianta vocês ficarem em sono profundo a vida inteira. Você percebe aqui nesse texto de Gênesis 2, 23, é que o homem ele desperta daquele sono profundo consciente do seu papel e das suas responsabilidades. Amadurecido. O homem acorda e diz: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O homem acorda consciente do seu papel e das suas responsabilidades. Então, um conselho que eu dou para os homens é: acordem. É muito normal a gente ver homens adormecidos, entorpecidos, igual a Cinderela, né? A Branca de Neve, sei lá quem era que dormia. Eu não entendo nada de princesa. Mas os homens, eles precisam despertar desse sono profundo. Eles estão lá dormindo. E você vê homens com 19, 20, 22, 25, 28 anos, ó, dormindo, adormecido. Homens, acordem e despertem, consciente do seu papel. Acordem, consciente das suas responsabilidades. Dizendo: esta é osso do meu osso, é carne da minha carne. Eu vou tomar conta dela, eu vou proteger ela, eu vou amar ela. O homem precisa despertar. Esse é o conselho que eu dou para os homens. E para as mulheres, o conselho que eu dou está lá em Cantares, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que ele o queira. O conselho que eu dou para as meninas é: esperem o rapaz acordar. A mulher, ela tem que aguardar pacientemente, sem se desesperar, sem se entregar ao primeiro homem que aparecer. O que nós temos visto é mulheres desesperadas para casar e que estão tentando casar, ou às vezes se casam, com homens que ainda estão dormindo, que ainda não despertaram, que ainda não acordaram para as suas responsabilidades, e casam com homens imaturos, homens fracos, e o casamento acaba não dando certo. Então, homens, acordem, e mulheres, esperem os rapazes acordar. Não se entregue antes que aquele amor acorde, antes que o rapaz seja despertado.
Amém? Esse é o conselho que eu quero dar para vocês. Próxima pergunta. E os casais que já estão casados e não receberam nenhuma ajuda para o casamento, nenhum curso de noivos? Olha, amados, eu sinto muito. Eu sinto muito. Nós temos visto na história da igreja. Uma coisa que eu quero dizer agora para vocês, assim, ó, a igreja católica, a igreja católica romana, ela, durante séculos, ela recebeu a incumbência de formar casais. A igreja recebeu essa incumbência pelo Estado de fazer curso de noivos e de preparar casais. A igreja falhou nisso. A igreja católica romana falhou. E os cursos de noivos que eram obrigatórios passaram a ser opcionais e agora ninguém mais faz. E os que fazem é um curso fraco, sem valor nenhum, sem importância. Desculpa dizer isso, mas não prepara nada, não prepara ninguém. E a igreja evangélica cristã entrou nesse mesmo ponto. E fazem casamento, participam de casamento e não prepara ninguém, não forma ninguém. Parte da ideia, do pressuposto de que a pessoa está pronta. Não estão. Eu sinto muito dizer isso. E aí o que eu tenho percebido é que uma das funções da igreja do século XXI, sabe qual é? Catar os cacos dos casamentos quebrados. Trabalhar na reconstrução dos casamentos, amados. Esse tem sido o nosso trabalho. É o que mais eu tenho visto, pessoas com casamentos acabados, estragados, no meio da igreja, no seio dos irmãos. E aí cabe a nós preparar esses casais que estão estragados e capacitar os próximos, os que estão entrando, para que eles não entrem também despreparados, mas para que eles estejam prontos. Por isso que é tão importante essa preparação e essa capacitação. Eu queria finalizar esse tempo de hoje trazendo exatamente o que eu entendo que seja o nosso papel, o papel dessa liderança da igreja do século XXI, seja exatamente esse, 2 pontos. Primeiro ponto, preparar os jovens para que eles partam para o casamento mais capacitados e mais prontos para enfrentarem dificuldades e conflitos. Preparar eles ali, mudando uma visão errada que eles possam ter a respeito da mulher, ou do homem, ou do papel. Trabalhar ali para que eles mudem a mentalidade sobre visões erradas que eles têm a respeito do sexo. Trabalhar ali para que eles compreendam o papel de cada um, para que eles saibam resolver conflitos, para que eles estejam prontos, capacitados para enfrentar o dia a dia do casamento e as dificuldades que eles encontrarão pela frente. Esse é um desafio. Esse é o primeiro desafio, né? E onde que a gente esbarra? Quais são as dificuldades que a gente enfrenta nesse primeiro desafio? É que muitas vezes os pastores, eles não estão prontos. Eles não estão capacitados para trazerem esse curso e para prepararem esses jovens, porque eu tenho visto também muitos pastores que também estão com as vidas precisando de ajuda. Então é um grande desafio que nós temos no meio da igreja do século XXI, que é levantar pessoas que estejam prontas, que tenham um casamento padrão, que tenham uma vida correta, e que essas pessoas se tornem multiplicadores, que essas pessoas possam juntar ossos partidos e possam ajudar esses novos casais, esses que estão chegando, a se prepararem para o casamento. Recomendo que todas as congregações, que todas as igrejas, em todos os lugares, elaborem, tenham um plano de ajuda, um plano de estudo, de ensino, para preparar esses novos jovens, esses novos casais, que é um curso de noivos, preparar eles com todas as dificuldades que eles tiverem. Só para vocês terem ideia, no nosso curso de noivos, nós temos 28 pontos que a gente trabalha dentro do casamento, e nós ainda trabalhamos
alguns questionários para que as pessoas se conheçam e para que elas possam descobrir o que está escondido dentro do coração delas e do outro, com quase 200 perguntas. Perguntas de introspecção, leva a pessoa a pensar, leva a pessoa a descobrir ela mesma. Então é importante isso, que os pastores e os líderes preparem esses jovens. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu posso dizer é assim, ajudar os casais que já estão casados e que estão passando por dificuldades. Essas pessoas, elas também precisam ser ajudadas, elas também precisam ser orientadas, e também tem muita ideia errada que ela precisa ser mudada, também tem muita visão errada que ela precisa ser corrigida, e cabe à igreja do século XXI levantar pessoas que estejam prontas para se tornarem orientadores, para se tornarem pastores, para se tornarem cuidadores, conselheiros dessas famílias. Eu falo isso com um coração assim muito pesado, porque Deus tem me trazido muito forte esse ministério, que é o ministério de pastoreio de famílias, de ajuda de casais, de ajuda de jovens, de casamento. E isso para mim tem ficado muito forte. E eu queria trazer isso como um ponto final aqui dessa conversa de hoje, de que a igreja, eu entendo que a igreja precisa crescer nisso. Então, se você está casado e você precisa de ajuda, procure ajuda. Procure pessoas que possam conduzir você com a visão correta a respeito do casamento. E se você está partindo para o casamento, procure ajuda. Procure pessoas que possam lhe dar um curso de noivos e possa lhe preparar para que você esteja pronto, com total capacidade para chegar dentro do casamento e enfrentar dificuldades que você nunca enfrentou na vida, mas com a visão correta, com o entendimento correto. Amém? Esse é o desejo do meu coração, e que o Senhor conduza dessa forma, que o Senhor os abençoe com esse entendimento. Beijo no coração, e que o Senhor esteja conduzindo vocês para um casamento que o agrade e que leve o nome dele a ser honrado acima de todas as coisas. Que as pessoas possam olhar para o seu casamento e possam dizer assim, verdadeiramente, Deus muda pessoas. Beijos no coração.